Finalmente vamos para a parte 4 da bancada. Vamos colocar o tampo. Ela é a única peça totalmente no esquadro e ela vai ser minha referência. Deu uma distorção aí na câmera e eu saí sem bunda. Eu vou ter que providenciar outra lente. Então logo percebo um pequeno probleminha. Primeiro fabricar a peça lateral, referência para o tampo e poder consertar isso. O problema é que quando eu alinho as duas pontas, no meio ficou uma barriga. E isso eu vou resolver com a própria cantoneira que eu uso para fixar o tampo. Ela vem com os parafusos, mas você tem que tomar muito cuidado. Os parafusos só tem 14 milímetros, eu acho. Ele é feito para chapa de 15. No caso aí, minha estrutura tem 50 e o tampo tem 32, então eu tenho que usar parafusos compatíveis. Coloco todas as cantoneiras, é um processo chato. No meio eu coloco 3 cantoneiras, então eles vão tracionar a barriga, vão servir de suporte para poder tentar eliminar esse problema. A minha peça lateral da bancada ela é um pouco mais fina, então tem que tomar muito cuidado, usando parafuso de 16 para evitar que ele vaze. Se misturar os parafusos, já era, furou a sua peça. Então eu começo colocando a cantoneira do canto e depois eu fixo essa parte central com uns grampos. Isso vai garantir que na hora que eu coloque a cantoneira ela fique certinha no lugar. Fixo todo mundo e a gente vai fazer a força agora. Para tirar a barriga eu utilizo o mesmo grampo. E olha a minha sorte, enquanto eu estou deitando, o grampo escorrega. Se eu furo agora, furei errado, perdi todo o trabalho. Então tive que bolar uma engenharia aí para poder trazer o tampo para o local. É complicado, mandou lembrança aí nessa hora. Foi que eu achei uma pecinha, que ela serviu de base para poder forçar o tampo para o local. Fui para baixo, parafusei e na hora de soltar, tá tudo filé. Problema resolvido, vamos agora acabar de fixar o tampo, colocar os outros parafusos. Agora vamos para a parte móvel, colocar as cantoneiras na base, a parte que é móvel do carrinho. Tive muito trabalho para colocar essas do cantinho, então tive que usar um porta-bit que ele é inclinado, não é um negócio confortável. Então fica a dica, quando for fazer isso, coloque as cantoneiras antes de fechar o móvel. Finalmente eu posso colocar o tampo que vai ficar a serra. Olha, essa sensação de começar a ficar pronto é maravilhosa. Eu não queria levantar agora, então eu fui tentando parafusar para fixar ela enquanto eu estava deitado. A ideia foi usar um espelhinho de maquiagem, de tal forma que eu colocasse o espelhinho e pudesse ir parafusando por baixo. O espaço aí está bem apertado, tem 15 centímetros eu acho. Cansa um bocado essa posição, quase que eu desisto desse procedimento. Mas depois que eu acabei, eu consegui virar a peça para poder parafusar o resto por baixo. Vamos colocar a serra, limpa tudo. Nossa, eu sonhei com esse momento. Poder pegar a serra e colocar na casinha dela. Vamos testar, tá tudo funcionando, funciona para um lado, vai para o outro, não esbarra em nada, tá do jeito que eu tinha projetado. Peguei os restos de madeira que eu já tinha calculado a sobra e vamos fazer as duas asas. Eu tenho agora que cortar essas peças. Vai ter um chanfrozinho aqui a 60, outro a 45, para poder ela ficar assim, toda alinhadinha, ou seja, a asa alinhar com a bancada. O problema é que eu preciso cortar, fazer a cava da régua guia, fazer a régua guia, pintar, quer dizer, unir, porque para piorar, essa peça aqui não vence o lado suficiente e essa peça aqui sobra. Então não tem o que fazer, eu vou ter que cortar, depois eu vou pegar o resto aqui e dar um jeito de emendar com aquela. Quais são os próximos passos? Cortar isso. Eu vou ter que fazer isso em outro dia, porque não pode mais fazer barulho, já passou da hora. O que tinha de barulho, que eu podia fazer de barulho, já fiz. Corto a cava, pinto, instalo e vamos testar esse carrinho entrando ali na bancada. É isso. Passei o final de semana com isso na cabeça. Chega segunda e vamos lá. Corta a parte, verifica se está tudo ok, faz a inclinação do ângulo, corta o ângulo, testa, corta o outro. Tudo indo conforme planejado. Agora vem a parte difícil. Eu pego a peça que sobrou de um lado para poder encaixar no outro. Eu utilizo cavilhas. Só que na agonia eu fiz os furos aí mesmo e a porta não é tão reta. Esse é o tipo de procedimento que não é legal fazer, desconfortável. Então quando eu faço a instalação ela não encaixa totalmente. Não sei o que foi, bato tudo, verifico, não sei se o furo não chegou no final, aí eu corto a pontinha e descubro que tem uma delas que está meio troncha. Então eu corto, abro o furo até conseguir encaixar. Ficou perfeito? Não, tá longe. Fica a dica aí. Fazer isso com MDF é maravilhoso. Fazer isso com uma porta dessa aí toda malamanhada não é um trabalho muito legal não. Para fixar, meto o colo e uso um grampo que eu tenho, que é uma fita que trava e deixo secando de um dia para o outro.
Depois de seco, agora é cortar o resto da ponta e já começar a pensar na pintura. As asas estão finalizadas, já estão com o T-Track, agora é hora de pintar tudo. Eu vou errar e vou errar feio agora, fica vendo. Isso aqui é uma porta, dentro é feita de um recheado de restos de madeira e sempre tem uns buracos e tal, não é a coisa mais perfeita do mundo. Para piorar, quando você corta fica esses pelinhos, então você começa tirando essa rebarba. Eu particularmente gosto de usar nessa hora uma lixa manual. Depois eu vou passar uma máquina para deixar ela toda lisinha. Estava ansioso para ver essas peças prontas, para poder ver a bancada tomando forma. Então eu me preocupo em fazer da seguinte ordem: lixar as bordas, passar a primeira demão, completar os buracos para passar a segunda e depois colocar ela no local. E meu erro foi exatamente esse, querer ver pronto logo. Essa dica eu peguei com um amigo. Essa pintura chama-se batida de pedra. É um emborrachado líquido. Ela é muito usada para você colocar embaixo do carro, daí o nome batida de pedra, que a pedra bate. Só que a galera descobriu ele para usar para móveis. Ele é muito interessante porque ele é base d'água. Então significa que você não tem cheiro forte, você lava com água mesmo as coisas. Então não tem aquela história de thinner e ficar preocupado com... Você pode misturar um pouquinho com água ou você pode aplicar direto, que é o que eu vou fazer aqui. Vou espalhar uma camada e depois alisar com um rolinho. Consertar uma coisa pequena depois da primeira demão é até comum. O problema é que os defeitos aí não estavam pequenos e eu meio que ignorei isso. Eu devia ter consertado antes de dar a primeira demão, ou seja, só fiz duplicar meu trabalho. Isso é só a primeira demão. O que eu vou fazer? Esperar secar. Amanhã eu vou completar essas coisinhas aqui, esses buracos com massa, lixar e passar a segunda demão, porque ele vai ser absorvido pela madeira. Ele solta uns pelinhos, ele vai dar uma inchada e você vem, lixa de novo, passa outra demão, você vai transformar a madeira em borracha. Isso aqui é quase um emborrachado. Vamos lá, vamos fazer a outra peça. Fica a dica de quem aprende com erro. Pode melecar, bota bastante batida de pedra, espalha bastante, pode deixar que vai ficar feio, e aí o rolinho que vai dar o acabamento, mas tem que ser uma quantidade generosa para a madeira dar aquela absorvida mesmo, para poder tirar as imperfeições. Pronto, agora esperar secar, lixar, segunda demão. Para lavar as peças, só meter na água. Agora é a hora que eu me arrependi. Na hora que eu fui começar a completar tudo, eu percebi que os gaps e buracos eram maiores até do que eu estava esperando. Então eu estava estragando o meu trabalho, totalmente sem planejamento. Mete massa, espera alisar, completa tudo, depois lixa, e quando você vai lixando a massa, você estraga o que você fez na primeira demão. Ah, meu Deus, se arrependimento matasse. Eu vou consertar essa abinha aqui, ó. Ficou essa parte vazada, então vou usar um resto de MDF para completar, até porque aqui ficou meio solto. Então, colocando isso aqui, eu consigo dar o espaço que eu preciso. Aqui e esse corte, depois eu arrumo um toquinho aqui para trás. Eu vou cortando as pecinhas que faltam para completar na porta. E aí eu noto que é muita pecinha e aí eu vou ter que colocar cola, mais massa, estragar mais ainda o que eu fiz. Cola branca mesmo, coloca no local e pronto. Espera secar para depois dar a massa, espera secar para depois dar a mão de novo. Nesse meio tempo, bora dar uma limpada. Ficou, ó, uma bosta. Descobri que eu só sei sujar mesmo, limpar não é comigo, mas eu tenho que aprender. O problema é que a porta de segurança dentro dela tem mais defeitos do que eu imaginava, então é muito toquinho que eu tive que colocar. E depois lixa tudo de novo e você começa a notar que a massa se misturou com a primeira demão, fica meio acinzentado, mas pelo menos fica com a textura diferente, fica mais duro, fica emborrachado. O defeito principal, que foi o encontro na emenda, eu tive que dar uma boa lixada. Mas depois foi tudo compensado, você começa a ver a peça pronta, você começa a sonhar com as coisas acontecendo. É gratificante. Olha que beleza que tá ficando a asa. Vamos instalar. Coloca de um lado, coloca do outro, meter os parafusos por baixo e aí eu cometo um outro erro. Os parafusos casaram exatamente no meio do local do T-Track, então tive que cortar tudinho. Eu já tinha calculado que as peças que iam faltar para o resto da bancada eu ia utilizar a minha bancada atual. Então em casa
Cortei e nos pedaços otimizados levei para a obra para poder fazer a peça final. A serra meia esquadria telescópica ela é excelente para isso, porque você consegue girar a peça e atingir uma largura maior nas coisas que eu não consigo chegar na serra de bancada. Agora tirar a bagunça todinha, tirar a peça temporária e colocar ao tampo. Logo eu descubro que não bateu. Mas eu medi tudo, eu conferi. O que aconteceu? Lembra que eu disse que os caibros não eram do tamanho exato? Pois bem, esse toquinho de caibro é um pouco maior do que o caibro de cima, aí deu diferença. Vamos tentar diminuir. Estilete, lima, tentei até com espátula. Vai ser o estilete mesmo. Vocês já descascaram lápis? Sim? Um saco. Então eu vou poupar vocês. Vamos logo para o final. Ufa, encaixou. Aí, vamos para a pintura. Separa tudo. Agora eu não vou errar de novo. Vou meter a massa antes, completar todos os buracos, tirar todas as falhas da madeira, deixar tudo preenchido bonitinho. Dentro é um sanduíche mal feito de resto de madeira. Lixa, pinta e vamos para o local. Mais uma vez tive problema para colocar as cantoneirazinhas. Não tinha ângulo, as peças estavam apertadas, a parafusadeira não chegava, tentei de tudo. Mas a sensação de acabar é maravilhosa. Vamos lá, vamos fazer o nosso pilates macerênico e se enfiar embaixo do móvel para acabar de colocar todas as cantoneirazinhas. Corta a última peça, testa, pinta e vamos colocar no lugar. Minha Nossa Senhora, que coisa linda! E agora dá aquela limpeza para fazer a filmagem final. Quer saber? É uma bancada, vai suja mesmo. E lembrando, não deixe de se inscrever, deixe seu comentário, deixe sua pergunta, deixe seu joinha. E é isso. Um abraço.